Como eu descobri que eu tinha essa doença? Eu vou falar de uma forma batendo papo mesmo com vocês, para ficar bem próximo e que gere identificação. Esse é o mais importante. Eu sou atleta de triatlon, eu também sou maratonista, e eu estava fazendo há um ano mais ou menos, um ano e meio, um ciclo para treinamento para uma maratona que eu fiz aqui na minha cidade. E durante esse treinamento, eu optei durante o treinamento de corrida, escutar música na corrida. Não era uma coisa de praxe que eu sempre fazia, no triatlo a gente nem faz isso. Mas para esse ciclo de maratona eu resolvi fazer. Eu estava utilizando um fone de ouvido unilateral, então eu colocava o fone de ouvido nesse aqui, e esse aqui ficava aberto para ouvir o barulho dos carros e poder me localizar e me proteger durante a corrida na rua. Como eu fiz um ciclo de maratona inteira, correndo com esse fone aqui, alguns meses depois da corrida, essa corrida foi em maio de 2022, lá para o final do ano, né, mais ou menos ali em setembro, outubro, eu comecei a sentir uma redução da audição nesse ouvido aqui. A princípio era uma coisa mais simples, mas acabou ficando mais grosseiro, a ponto de fato, eu ficar perceptível. Eu imaginei que poderia ser a utilização equivocada do fone, o fone poderia ter lesionado a minha audição. Essa foi a ideia inicial. Ou poderia ser cera no ouvido, enfim, alguma coisa que estivesse impedindo a audição. Mas veja, eu tinha um sintoma persistente, progressivo, que deveria ter sido investigado. Eu até conversei com alguns colegas otorrinos para tentar esclarecer o diagnóstico. Eles passaram vários exames, mas nós, e acho que os profissionais de saúde são feras em serem procrastinadores de cuidar da própria saúde. A gente negligencia o autocuidado, a gente fala muito da saúde para os outros, mas negligencia o autocuidado. Eu já tinha sido alertado que eu precisava investigar essa perda, essa redução da audição aqui desse lado. Bom, não fiz isso. Mesmo com a solicitação dos exames em mãos, eu acabei procrastinando e acabei que não fui fazer. Tomava conta da vida dos outros, ajudava a vida dos outros, mas negligenciei o autocuidado. De modo que, em abril, eu fiz 43 anos, e aí levei meu filho para uma consulta com um amigo, um outro otorrino. E no final da consulta eu pedi para esse colega dar uma olhada no meu ouvido. E aí começou, de fato, a investigação. Veja que foi por acaso. Até brinquei assim, fulano, tira aqui essa cera do meu ouvido que deve estar entupido. E aí começou o primeiro passo no diagnóstico, o exame clínico. Todo exame começa com isso. Tem uma queixa do paciente e o médico vai lá e faz um exame clínico. Ele foi lá e fez uma otoscopia, uma olhada no ouvido para ver o que é que tinha. Porque podia ser de fato cera, né? E não tinha, meu ouvido estava super limpo. Então ele falou, Rafa, a gente precisa investigar isso. Então depois do exame clínico, que foi feito, ele encaminhou alguns exames. Os primeiros exames foram exames de audiometria. Fui no fonoaudiólogo para avaliar de fato se eu estava perdendo a audição e quantificar essa perda auditiva. Tornar esse dado objetivo, bater o martelo. Não é uma percepção sua, de fato você está perdendo a audição. E isso aconteceu. Eu tinha uma perda muito grande já da audição do ouvido direito, em comparação ao esquerdo. Depois de quantificada a audiometria mostrando que estava reduzida a audição, existem alguns outros exames que o fonoaudiólogo faz também no dia lá no consultório dele, e que esses outros exames definiram ou deram uma ideia de que a surdez que eu tinha, além de estar quantificada, ela não era do ouvido em si, mas de algo mais dentro do crânio. E depois desse exame, ele falou que a principal causa de um paciente mais jovem, com surdez unilateral, com essa sequência de coisas, uma das causas mais comuns era justamente um tumor no nervo do ouvido. Tá? E aí aqui vem uma parte médica, mas eu vou fazer de uma forma simples. A gente tem o crânio, onde tem o cérebro, tem embaixo na coluna onde tem a medula, e para ficar bem leigo, para ficar bem simples, entre o crânio, o cérebro e a coluna, tem uma parte extremamente nobre, que fica aqui mais ou menos na altura das orelhas, aqui dentro do crânio, chamado tronco cerebral. O tronco cerebral é uma região extremamente nobre, delicada, e que saem dali vários nervos para fazer várias funções importantes. Uma dessas funções, eles são vários pares, vários pares cranianos, sai lá, 1, 2, 3, enfim. O 8º par craniano é o nervo justamente que dá a audição da gente. E esse nervo tinha um tumor. E a principal causa era o neurinoma do acústico. É um tumor que nasce nesse nervo, no 8º par craniano, o nervo auditivo, e que, à medida que o tumor vai crescendo, vai lesionando e comprometendo a audição. Então eu tinha um tumor
do oitavo par craniano, que é o nervo auditivo, e, portanto, a minha audição estava comprometida por conta do crescimento do tumor. Uma outra queixa que eu tinha também era desequilíbrio, né? E o aparelho auditivo e o aparelho de equilíbrio, o labirinto, essa região que dá o equilíbrio da gente, uma das responsáveis pelo equilíbrio também é essa parte do ouvido. Então esse nervo estava comprometido, de modo que eu estava reduzindo a audição e também perdendo um pouco do equilíbrio. Eu tinha essas duas queixas. E na ressonância, eu vou colocar a ressonância aqui embaixo, encontrou esse tumor intracraniano, chamado neurinoma do acústico, tumor proveniente do nervo auditivo, no meu caso, aqui à direita. Então a sequência de exames diagnósticos foi essa, né? O exame clínico sempre tem isso, alguns exames complementares e depois foi obrigado, por conta das alterações nesses exames, fazer essa ressonância que achou o tumor. Do ponto de vista do tumor, né, normalmente os tumores benignos, eles são tumores que crescem muito lentamente, né? Então provavelmente esse tumor já estava aqui na minha cabeça há muitos ou vários anos, e que ele foi crescendo, de pequenininho, crescendo muito lentamente, de modo que, à medida que ele ficou muito grande, ele começou a dar sintomas mais importantes. Então, a gente já pegou, pela minha procrastinação, né, o tumor já num tamanho maior, provavelmente porque, quando ele começou a dar sintomas mais importantes de perda de audição e perda de equilíbrio, ele já estava num tamanho muito maior. Como eu disse, né, o tumor benigno ele tem um crescimento mais lento, mas o grande problema é que ele estava localizado numa área muito nobre. O tronco cerebral é uma área difícil de acesso, enfim, tem muitas estruturas nobres ali. E foi assim que aconteceu o meu diagnóstico. O diagnóstico foi dia 16 de abril, com uma ressonância que eu fiz aqui na minha cidade, em que a gente achou o bendito neurinoma. Valeu?